Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Salute, um dos diretores da FASA Fibra Ótica, e eu tô aqui para apresentar para vocês o primeiro vídeo de uma série de lives que a gente fez com diversos profissionais do mercado de iluminação, com temas específicos sobre a iluminação com fibra ótica. Esse primeiro vídeo, essa primeira live aconteceu com a Lighting Designer Luciana Guerra, a Lu Guerra, e o tema escolhido foi iluminação de joalherias e vitrines com fibras óticas. Nós tivemos, infelizmente, um pequeno probleminha no início da live e a gente perdeu o trecho introdutório, mas felizmente todo o conteúdo importante foi preservado e é isso que nós vamos ver aí no vídeo a seguir. Então, por conta desse pequeno contratempo, eu decidi fazer esse vídeo para contar para vocês o que foi falado antes do início da live, da gravação que a gente tem aqui agora. Então a Lu se apresentou, evidentemente, como uma lighting designer que trabalha no mercado de iluminação há mais de 10 anos. Ela conta um pouquinho que ela iniciou a sua carreira trabalhando primeiramente em lojas de iluminação, depois ela partiu para escritórios, renomados escritórios de lighting design, e por fim ela se tornou uma lighting designer independente, hoje também ministrando cursos, dando aulas e fazendo as suas palestras de iluminação Brasil afora. Nós também tivemos um comentário da Luciana explicando um pouquinho sobre um estudo comparativo que ela faz com diversos tipos de iluminação em vitrines de joalherias e por que então que ela valoriza tanto a fibra ótica para esse tipo de uso, que é algo que ela vai reforçar então a partir de agora no vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, compartilhem, levem esta informação a quem achem pertinente. Curtam o nosso canal, sigam a FASA no Instagram e em breve vocês vão ver outras postagens de outros vídeos, com outras lives também de outros profissionais incríveis, e a FASA vai fazer esse trabalho de orientação constantemente. Muito obrigado, um abraço e espero que curtam. Pronto, a Lu já está entrando de novo aqui, pessoal. Vamos aguardar a entrada da Lu. Mudei aqui para o celular, acho que deu algum problema, que eu estava no iPad. Eu estava escutando você não estava me escutando, eu acho, né? Mas não era só eu, não. O pessoal colocou aqui... O pessoal também, eu vi. Exatamente. Uhum. Fortes emoções, né? Isso é normal. Vamos ver. Faz parte. Vai dar som da Lu recuperou, o meu som tudo ok? Todo mundo ok aí, beleza? Parece que estamos de volta com tudo ok, Lu. Vamos lá. Vamos acompanhando os comentários. Acho que agora deu certo. Vamos lá. Então eu tinha parado aqui que eu ia fazer uma demonstração, né, de um terminal, ó. Olha a intensidade aqui emitida, né? Claro que aqui na parede, com o tanto de luz natural que eu tenho aqui na minha frente, eu não vou conseguir mostrar muito bem para vocês. Mas acho que dá para ver aqui o foquinho da fibra ótica, né? Quer dizer, a fibra ótica, naturalmente, aqui ela tem 50 graus de abertura, certo? E aí, quando eu coloco esse terminal, por exemplo, aqui ela tem 60 graus de abertura, certo? Uhum. Quando eu coloco esse terminal, que tem uma pequena lente aqui na ponta, eu já diminui isso para 50 graus. Mas o que é mais legal nesse terminal é que ele tem um parafusinho lateral aqui, ó. E eu consigo abrir esse parafuso, e no mesmo terminal eu vou rosquear aqui, ó. E eu consigo mexer no foco. Então, veja só o que acontece aqui na prática. Eu vou concentrando e intensificando essa luz. Uhum. Então, dentro da vitrine, eu tenho esse recurso de controle da luz. Eu consigo, na mesma peça, fazer um ajuste fino para um anel, por exemplo, ou abrir um pouco mais essa luz para um colar, né? Eu vou, inclusive, em complemento à resposta da Sinara, eu vou compartilhar uma outra imagem, Sinara. Como você não viu os terminais ali, eu vou mostrar para você aqui, vamos lá, colocar esta imagem, que é uma joalheria de uma designer chamada Patrícia Centurion, e ela é uma joalheria de portas fechadas, né? Então ela é meio designer e meio... Vamos voltar a luz aqui. Então, assim, ela está mais para uma designer de joias do que para uma, vamos dizer, uma loja, né? Uma joalheria física, né?
Então, quando ela vai fazer as coleções, e aí eu vou mostrar aqui, Sinara, com certeza você vai conseguir ver os terminais, porque eles foram assumidos como parte decorativa e cênica da vitrine, né? Então, a gente consegue ver exatamente aqueles mesmos postinhos, e eles foram acrescidos de um terminal pequenininho, que é esse aqui, que nos dá uma complementação dessa luz, né? Fazendo uma luz mais focada. E ela, inclusive, brinca de cenários, viu, Lu? Quando ela vai fazer, por exemplo, uma nova exposição temática, ela convida para um coquetel e aí ela bota, né? Com um cenário mais dramático, mais cênico, sabe? Mostrando um pouco mais a questão da luz e sombra. Ela diminui a luz geral e deixa só a luz da fibra ótica mais focada ali nos objetos, né? Uhum. É interessante até puxar uma outra questão, assim, do ponto de vista luminotécnico, dessa possibilidade de ajuste, né? Quem já me segue sabe que eu sou uma pessoa muito do teste, né? Do teste, do sentir o espaço, de fazer, sim, uma conferência, de colocar no local, de ver qual é a melhor solução. E outra coisa, do ponto de vista, assim, de uma loja, você ter esses terminais e ter a possibilidade de fazer um ajuste dependendo da peça que está sendo colocada ali, de você querer fechar um pouco mais o facho, abrir um pouco mais, isso é uma possibilidade maravilhosa, porque acaba que o projeto, ele é vivo, né? Então, você não fica aquela coisa engessada, você consegue se ajustar de acordo com a necessidade do cliente e tem essas possibilidades de ajustes finos para uma campanha específica, para um evento, para coisa assim. É uma coisa que, óbvio, que no dia a dia não é algo que a gente pense que isso, cada dia você vai ficar mudando. Não é essa questão. Eu acho que até para ser algo fixo, mas que você tenha a possibilidade de fazer esse ajuste fino quando instalar, né? Então, porque muitas vezes, quando a gente pensa assim, do ponto de vista de iluminação, você idealiza algo, mas se você não testa, às vezes você tem alguma surpresa. Você fala, putz, poderia ter sido um pouco diferente, um pouquinho mais aberto, um pouco mais fechado. Então, com esse tipo de terminal, você tem, inclusive, essas possibilidades de ajuste fino quando é propriamente instalado no local, com o produto correto, com aquela iluminação, por exemplo, um shopping, né? Com a iluminação já existente do shopping, com os contrastes, com o acabamento. Pensou num revestimento que vai ficar ali dando suporte. Mas, sei lá, por qualquer outro motivo, não foi esse revestimento, foi outro tecido. Então, tudo isso pode influenciar e você ter essa possibilidade de ajuste até na fonte de luz, né? Não gostei, quero... Você tem as possibilidades de filtros, né, na fibra ótica, em que no único terminal você consegue, né, fazer ajustes, como já fizemos, né, em projeto conjunto, de fazer ajuste de cor, fazer ajuste de facho. Todas essas possibilidades ajudam muito do ponto de vista de quem tá projetando a luz, né? É um produto que dá muitas possibilidades, não só a questão de todas as vantagens do ponto de vista de transmissão de ultravioleta e tudo mais, mas também essa facilidade de ajuste fino e também de manutenção, né? Então, é uma série de questões que, quando se pensa no custo, por exemplo, é um produto caro? Eu sempre falo assim, defina caro. Né? Você tem que colocar, quando você pensa num custo de um produto, você tem que pensar nos pós, nos contras, em todas as diferenças que ele te proporciona, quais as vantagens, e colocar tudo isso no papel, né? Por exemplo, você vai colocar uma fonte de luz ali, tá? Você vai precisa fazer uma manutenção, né? Essas lumináriazinhas, por exemplo, o terminal, eu não sei se a gente não lembro se a gente já comentou aqui, mas de um único terminal, na verdade, você tá acendendo várias luminárias da fibra ótica, né? Então, assim, não tem aquele problema de, uma luminária queimou, aí ficou caolho, né? Porque aquele negócio ali que você vê que não é um problema nesse caso, né?
E até mesmo a questão de binagem, né, que a gente chama, né, Lu? Por exemplo, quando você trabalha com... Vamos imaginar que você tem uma vitrine enorme que tenha, sei lá, 30, 40 terminais, né, fazendo a iluminação da vitrine. Se você consegue fazer isso com apenas um LED, né, porque as fontes de iluminação da fibra ótica hoje são em LED, aliás, já vou puxar aqui um jabá para a live de amanhã, que é com o Vicente, né, que nós vamos falar exatamente sobre isso, como é que o LED veio junto com a tecnologia da fibra ótica, contra, a favor, concorrendo, ajudando. Então, isso nós vamos falar na live de amanhã, às 11 horas, com o Vicente Escopacasa. Mas, nesse aspecto, com um LED só, né, a gente consegue iluminar vários pontos de fibra ótica. Então, você não tem mais aquela diferenciação de cor, né, entre um LED e outro. Não corre esse risco. Não corre esse risco, exatamente. Você minimiza muito essa questão das diferenciações de cores e tudo mais, né? Então, a gente consegue ter mais... Eu costumo dizer que é controle de luz. A gente consegue ter controle da luz, né? Porque também essas fontes, hoje, elas têm os recursos de dimerização, automação, diversas temperaturas de cor, os filtros que você falou, né? Então, a gente tem todo o controle da luz na nossa mão. O profissional de iluminação ou de arquitetura, eles conseguem, né, fazer esse ajuste, né? Um abraço aí também para o pessoal da Lumino Home de Joinville, né? Então, pessoal, inclusive, pessoal, perguntas aí, por favor, quem tiver. O Escopacasa está até falando, maior consistência de cor. E também teve uma pergunta aqui, Wilson, foi Móveis do Serrador, perguntou sobre como eu sei quantas vitrines eu consigo com uma fonte. Falando do ponto de vista de quem está projetando, no caso, como que eu sei quantas fontes de luz? Eu passo para o Wilson o projeto. Não, eu passo a minha necessidade, na verdade, eu passo para o fabricante, no caso, a Fasa Fibra Ótica. Olha, eu preciso disso e eu quero isso, eu quero esse resultado, eu quero iluminar dessa forma, a minha fonte de luz vai ficar aqui. E aí, esse cálculo propriamente da questão de quantos metros vai ter de fibra, qual que é o ideal da posição, até quantos metros pode ter de fibra até a fonte, quanto que vai ter de perda e tudo mais, isso daí, quem faz esse cálculo propriamente é o próprio fabricante, são vocês, né, Wilson, normalmente... Eu acho esse ponto super importante, porque eu acho assim, olha, o pessoal está assistindo, está vendo alguns recursos, a gente está mostrando as peças, e deve estar pensando, ok, como é que na prática eu vou introduzir isso no meu projeto, né? É bacana, a tecnologia tem uma série de vantagens, né? Mas como é que eu vou, né, de fato, amanhã abrir o meu DWG e inserir a fibra ótica lá? Então, eu acho isso um aspecto muito importante. Como a fibra ótica ela é praticamente 100% customizada, né, projeto a projeto, nós lá na FASA, nós temos um departamento que chama-se suporte ao projeto, que é exatamente isso. A partir do conhecimento do especificador de que a fibra ótica pode ser uma solução bacana para iluminar uma vitrine de joalheria, né? E ele tem lá um projeto de joalheria, uma vitrine que ele tem um objeto delicado, né? E claro, aqui a gente está falando de joalheria, mas eu abro um parênteses que a gente poderia estender isso para... Imagine, não ter ultravioleta e infravermelho. Você pode iluminar uma vitrine de chocolates, de sorvete, porque você não tem temperatura no ponto final, né? Mas a partir do momento que você definiu isso, então essa nossa equipe de suporte ao projeto, ela vai receber o seu material, os seus projetos, nós vamos trabalhar esse projeto e te entregar tudo mastigado. Olha, para cá você precisa da fonte modelo tal, cabos de diâmetro tal, terminal tipo tal. Então você precisa se preocupar com o resultado de iluminação. E nós vamos traduzir isso em produto, entre aspas, né? Em configuração da fibra ótica para atingir aquele resultado de iluminação, né? Fico grato pelo comentário da Spot aí, que colocou, sempre fomos muito bem assessorados pela Andy da FASA. Muito obrigado, a gente procura realmente dar essa assistência. Estou vendo que tem mais algumas perguntas aqui. Vou olhando enquanto você fala, Lu. Não, eu ia comentar exatamente isso, tem essa questão. Uma coisa que eu sempre falo, gente, é porque eu sou muito visual. E quando eu penso na luz, é uma das coisas que eu mais defendo com relação ao projeto de iluminação, é que a fonte de luz, a luminária propriamente, vai ser simplesmente uma ferramenta que vai me proporcionar o efeito que eu quero.
Então, essa desconexão da forma de pensar no projeto de iluminação é uma das minhas maiores batalhas diárias, até nos meus cursos e palestras e tudo mais. Porque eu projeto dessa forma. Eu primeiro penso, por exemplo, aqui nesse canto eu quero ter um brilho. Tá, então qual luminária vai me proporcionar esse brilho? Se tratando, quando eu penso na questão da fibra ótica, é da mesma forma. Então, a gente está com um projeto, por exemplo, uma piscina, como o Júlio comentou, numa piscina e tudo mais. Exatamente. Eu falo com o Wilson o seguinte, no caso, o Wilson X, alguma pessoa que me atenda. Pasa. Exatamente, mas isso, contudo, olha, eu quero esse efeito. Eu tenho essa piscina, esse é o projeto, eu preciso deste resultado. Muitas vezes até eu passo imagem, né, Wilson? Olha, eu queria esse resultado. Conseguimos? Como conseguimos? Qual produto? E eu gostaria que fosse fibra ótica, porque eu quero a fonte de luz fora. Uma sauna, a adega, né? Mesma coisa, como que isso está especificado no meu projeto? Está especificado com um asterisco, fibra ótica, ver detalhamento do fabricante. Porque ele vai saber, então eu falo com ele qual é o cenário, como que são os acabamentos, qual o resultado que eu quero, o que eu pensei, vai ter um ripado, e eu pensei no terminalzinho saindo entre o ripado, quantos que eu preciso, quantos terminais eu preciso para ter esse resultado que eu estou pensando. Então, na realidade, do ponto de vista de fazer o projeto, eu defendo muito que a gente tem que saber o que a gente quer. E quantos terminais vão ser, a posição, a distância, não sei o quê, tudo isso, o próprio fabricante vai ser a pessoa mais indicada para nos ajudar com isso. Ele vai conseguir nos ajudar. Esse não é eu não considero esse o maior problema. Eu considero o maior problema você pensar na quantidade de luminária sem pensar no resultado, né? Na verdade, o inverso. E aí a Maria Helena perguntou, que você comentou sobre binagem, e aí ela está perguntando o que seria isso, que ela não sabe o que é, né? Vamos lá, eu queria responder a Maria Helena, né? E depois eu quero fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar. Eu quero mostrar algumas imagens sobre um case muito curioso até que me aconteceu, uma história até engraçada, Lu. Mas vamos lá, primeiro eu quero agradecer o comentário do Júlio aqui, que ele falou que ele fez um projeto de uma piscina, e ele disse a temperatura de cor que ele queria, e o efeito de chão estrelado e a fábrica do maior suporte. Júlio, é isso mesmo, essa é a ideia, que você tenha aquele sonho dentro do seu projeto, e aí a gente tem que materializar esse sonho. É isso que a FASA procura fazer. Maria Helena, em relação à questão de binagem que você está falando, na verdade, esse termo ele é incorreto, né, Lu? A gente fala isso meio no popular. O termo correto é o bin do LED, né? Que seria a gente poder entender qual a variação, porque quando você compra um LED de 3.000 Kelvin, você compra lá 10 LEDs, 10 luminárias, por exemplo, embutidas com 10.000 Kelvin, com 3.000 Kelvin no LED, em cada uma das 10, né? Se você pegar um aparelho de medição, você vai ver que existe uma variação entre as temperaturas de cor dessas luminárias, né? E justamente essa variação, às vezes, dependendo da qualidade do fabricante, aí entram outros fatores que nós vamos abordar amanhã com o Vicente, que é step de macadam, outros termos mais técnicos, né? Então, justamente isso pode fazer com que essa variação de temperatura de cor seja gritante. Eu sei que a Lu Guerra tem até alguns cases aí bem curiosos nesse sentido, e que ela mostra nas palestras dela. Você diz porque a gente palestra muito, muito junto, né, Lu? Então, basicamente, quando você trabalha com um LED só, você sabe, e aí você ilumina, por exemplo, 50 pontos de fibra ótica com um LED só, todos os 50 pontos vão ter exatamente a mesma temperatura de cor que a gente tem lá na origem, que é a fonte de iluminação. Espero ter respondido aí a tua eu vou pergunta. Tentar... Ai, meu Deus, espera aí que eu vou tentar não mostrar. Olha, a Aline fez um comentário. Olha que legal. Teoricamente é a mesma temperatura de cor, né, Lu? Teoricamente é a mesma temperatura de cor. Era para ser igual, né? E aí você percebe claramente que tem uma delas que tá verde, né? Então, isso é a questão do BIM. É você ter
fontes de luz com a mesma temperatura de cor, mas você tem uma variação dentro dessas temperaturas de cor, que eu acredito que o Escopa Casa, amanhã acredito que vocês vão abordar esse tema, mas só para você entender. Isso do ponto de vista de joalheria, né, que é um tema nosso, é complicado. Por exemplo, até outro dia eu fiz uma filmagem de uma loja de imobiliário, em que tinham vários quadrados e cada quadrado uma cadeira. E cada quadrado estava de uma cor. Então, imagina, se cada quadrado a luz está com uma cor, quer dizer que talvez o acabamento daquela cadeira também está sendo alterado. Pensando isso do ponto de vista de uma joalheria, mesma coisa, tem muitos mostruáriozinhos, e aí imagina, você vê aquilo como tudo colorido, né? Cada quadradinho numa cor, e isso pode mudar também a cor da joia. Você tem pedras com cores diferentes, em que, na experiência que eu fiz lá no workshop com o pessoal das joalherias, a gente percebeu claramente que o que mais importa é a questão da reprodução de cor do ponto de vista de você diferenciar as cores. Então, a gente pegou, por exemplo, uma fonte de luz 2.700 kelvins, ou seja, mais amarelinha, mas com um IRC de 95, iluminou melhor pedras azuis e verdes, que teoricamente seriam melhor iluminadas por luz branca, se a gente for pensar assim friamente, né? E aí a gente mostrou claramente que com a luz branca, como era uma luz com uma qualidade ruim, ela estava distorcida, você nem percebia tanta diferença entre o azul e o verde. Então, assim, tem diversas coisas que, com a questão da fibra ótica, você minimiza. Você tem uma fonte de luz muito boa, a partir dela você vai iluminar todo ali uma vitrine, e você não corre esse risco, né? Ou então de, por exemplo, queimou a fonte de luz, aí você vai trocar e não tem mais exatamente aquele LED. O novo que vier, né? Uma substituição também, que a gente tem que pensar também nisso, uma manutenção que pode acontecer, é um eletrônico, né? Então, pode dar problema. Se é uma fonte de fibra ótica, por exemplo, deu um problema no LED, que também pode ocorrer algum problema de descarga elétrica, etc., você vai trocar ali, vai continuar tudo igual, né? Você não vai ter ali um ponto diferente, como pode acontecer se queimar só uma lumináriazinha de LED de uma vitrine, aí ela fica diferente das outras, né? Aí vai destoar muito. Exato. Lu, eu vou dar uma passada aqui rapidinho em alguns comentários, e como eu fiz a promessa de mostrar um case aqui, eu tenho que mostrar, né? Então vamos lá. Primeiro só claro. A Aline, que eu achei super legal. A Aline foi minha aluna e ela diz: eu fiz um teste na USP comprovando a não passagem de ultravioleta e infravermelho na fibra. Já tinha a informação dada pelo Wilson, mas agora comprovei na minha tese de doutorado. Obrigado pela tua contribuição, Aline. Eu não sabia que você tinha feito isso. Muito legal. Vamos lá, e temos a Leilane, que pergunta como funciona o Sidelight. Ele não é muito usado em joalherias, tá? Leiliane, perdão, desculpe. Mas o Sidelight nada mais é do que uma contradição ao princípio da fibra ótica. Quer dizer, enquanto a fibra ótica a gente leva a luz de um ponto ao outro com a menor perda possível, no Sidelight a gente tem uma técnica de trançado e torção para fazer uma perda pela lateral, e aí ao invés de encapar a fibra preta, né, opaca, a gente encapa ela transparente para ter a valorização dessa perda de luz, né? Acredito que na live com o Castilha vocês devam abordar sobre isso, né? Mais sobre o Sidelight. Com certeza. Vamos mostrar algumas imagens de aplicação do Sidelight em piscinas, inclusive embaixo d'água, né? Então isso é bem legal, né? Então aqui o JB Lighting Designer pergunta se os projetistas quiserem fazer isso sem precisar da equipe da FASA. Se existe algum material que possamos estudar. Olha, por que eu não recomendo isso? Eu não quero passar a sensação de que nós queremos centralizar isso lá e ser centralizadores nesse sentido. A questão principal é que, ao fazer isso, imagine que a tecnologia vai evoluindo constantemente, né? Então, se eu te passar todo o conhecimento e o conteúdo para o material que existe hoje, daqui a 3 meses a gente já tem uma nova fonte de iluminação, um novo recurso, um novo terminal, e às vezes você fica limitado a ter essa atualização, a contar com esse suporte constantemente à evolução do produto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei passar. Eu acho que basicamente é isso.
Bom, não sei se temos aí algum caso que ficou a responder, né? Aqui Perguntaram a aqui, Helena pergunta se iluminação queimar a diferente. fonte trabalha com sistema de backup integrado. Não, na verdade, você rapidamente você pode ou substituir por uma outra fonte, ou fazer a manutenção, que geralmente se resume ou ao LED ou ao driver. Então, é uma coisa que você pode ter já à mão, né, e já fazer isso de imediato, né? A iluminação diferente pergunta, então IRC é um fator mais importante que a temperatura de cor nas joalherias? Eu tomo a liberdade de já responder pela Lu aqui que sim, né? IRC, sem dúvida nenhuma, é fundamental, né? Eu acho, no meu entender, mais importante que a temperatura de cor. Claro que você não vai trabalhar com 6.500 Kelvin numa joalheria, né? Então, geralmente, né, Lu, se trabalha em torno de 3.000 ou 4.000, correto? Uma coisa que eu acho que existe muita confusão, até assim, do ponto de vista com esses termos, é que a questão da temperatura de cor está relacionada com a nossa sensação no espaço, né? E não com a fidelidade das cores, né? Então, são termos diferentes, é a mesma coisa, eu sempre faço um comparativo com comida, né? É a mesma coisa de você pensar assim, na questão, por exemplo, das calorias de uma comida com o peso. Então, você falar que a comida que tem X peso sempre vai ser X calorias. Não, gente, são medidas diferentes. Então, você pode ter 500 gramas de batata frita e 500 gramas de batata cozida, que a informação dela nutricional e de calorias vão ser completamente diferentes. Não é a mesma coisa. Então, do ponto de vista da temperatura de cor versus IRC, é a mesma coisa. São medidas diferentes, Chega, fugiu a palavra. Mas uma está relacionada com a fidelidade das cores. A outra está relacionada com a sua percepção nesse espaço, de um espaço. Então, assim, a questão de qual que é a temperatura de cor ideal, tem uma infinidade de questões que precisam ser analisadas, mas isso não vai ser um fator determinante para valorizar mais ou valorizar menos o produto e a fidelidade das cores, né? Tem uma série de outros pontos que precisam ser avaliados. Lu, então eu vou cumprir minha promessa aqui, vou contar uma historinha rápida, que é o caso deste projeto aqui, olha. Que é o projeto da Júlio Cubo no Morumbi. Ele tem um case muito engraçado, muito interessante, que foi justamente a primeira reunião que a gente fez lá. Então, a preocupação deles era iluminar, principalmente, era iluminar essas vitrines, que é uma situação bastante comum em joalheria, são vitrines relativamente pequenas, né? E que aí acontece bem aquilo que a gente falou no início da live, que se você vem com uma iluminação geralmente do forro, né, direta, um downlight, né, simétrico ali, geralmente você tem um nível de reflexo muito alto e não tem uma boa visualização. Por outro lado, se você trabalha com luminárias comuns dentro da vitrine, você tem um aquecimento maior na parte interna da vitrine, tem emissão de ultravioleta, infravermelho e etc., que aí já entramos numa polêmica de que podemos até colocar esse tema em pauta amanhã, LED emite ou não ultravioleta, infravermelho, ótimo tema para a gente abordar com o Vicente amanhã. E, bom, então o que acontece? Nessa vitrine eles queriam iluminar por dentro, e aí sabendo que a fibra ótica não emite ultravioleta e infravermelho, a gente diminuiria os níveis de reflexo. Então vamos pegar aqui um detalhe interno da vitrine, né? E a gente diminuindo os níveis de reflexo conseguiria resolver. Então na reunião eu estava lá com o arquiteto, proprietário e tudo mais, e a gente fazendo lá os estudos e simulando a luz e tal. E aí eles ficaram em dúvida justamente sobre essa questão da temperatura de cor. Vamos trabalhar com 3.000 ou com 4.000, né? E aí o proprietário sugeriu que a gente fizesse uma nova reunião, uma semana para frente, onde ele levaria algumas joias para a gente fazer um teste prático. Ele queria ver as duas temperaturas de cor nas joias dele, né? E o arquiteto topou, a gente também topou e tudo bem. E aí encerramos essa parte da reunião. E aí eles, então tá bom. Eu falei, não, peraí, e as outras vitrines? Eles, não, que outras vitrines? Né? Eu falei, tem essas vitrines aqui da frente do corredor, né, que é a vitrine dos relógios. Eu vi na planta, tem a vitrine da sala VIP. E essas vitrines? Não, nessas vitrines a gente quer iluminação de verdade. E aí eu falei, o que seria a iluminação de verdade? Eles falaram, vai na loja do Shopping Ibirapuera e dá uma olhada.
Eu falei, poxa, que bacana. Então, estou saindo daqui, estou indo lá. Já pede autorização lá para o gerente que eu estou indo lá. Fui com o luxímetro, mapeei toda a iluminância da vitrine, né? E a gente pegou lá discrepâncias do tipo, tinha pontos da vitrine que tinha 3.000 lux, né? E tinha outros pontos que tinham 200 lux. E adivinha onde é que estavam os objetos mais caros, Lu? Obviamente nos 300 lux, né? E aí eu fiz esse mapeamento, fotografei, fiz uma espécie de um mapa de cores, né? E levei isso para a próxima reunião junto com mockups das vitrines, né? E o luxímetro. E nós fizemos lá, né, esse teste prático. A gente parecia que estava caminhão da Graneiro, sabe? Descendo móveis para a reunião, né? Então, fizemos os mockups com a simulação real e nós atingimos, então, por exemplo, aqui nós tivemos 1.800 lux nessa vitrine que eu estou mostrando agora, que é a vitrine da área VIP, né? Eles achavam que com a fibra ótica era impossível atingir esses níveis de luminância. E nesta vitrine aqui da fachada, olha, principalmente ali do lado esquerdo, que seriam aqueles 3 nichos, esses 3 nichos eram uma grande preocupação deles, e a gente atingiu 2.600 lux nesses nichos dos relógios, né? E então, através dessa demonstração do quanto se poderia atingir com a fibra ótica, imediatamente eles aceitaram fazer essas vitrines também com a fibra ótica, né? Uhum. Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que a gente está chegando num tempo bom aqui, já estamos beirando a 1 hora. Lu, se você quiser fazer suas colocações finais, mais uma vez eu quero te agradecer por esse bate-papo sensacional. Para mim foi um prazer, é sempre um prazer, né, Lu, fazer esse bate-bola contigo. Fica à vontade para as últimas considerações. Ai, posso fazer um jabá para mim? Claro, Lu, fica à vontade. Não, na realidade, assim, iluminação diferente perguntou, assim, também sobre, sempre que vamos sugerir iluminação para joalherias, temos a pergunta do proprietário sobre qual a melhor luz, branca ou amarela. E, na realidade, assim, eu tenho o curso online, né, e que, inclusive, tem algumas aulas que estão disponíveis no meu canal do YouTube, que eu inaugurei recentemente, as aulas estavam lá até liberadas de forma gratuita, né? Inclusive, temos 7 ou 8 aulas com o Wilson, exatamente ensinando sobre fibra ótica. O meu canal é Luz com Luguerra, né? Que Luguerra, no caso, sou eu. E aí, lá, eu falo um pouco sobre isso, sobre essa questão da desmistificação dos conceitos, de uma forma, eu acho que um pouco menos técnica, um pouco mais prática, sobre a questão dos watts, da temperatura de cor, do IRC e tudo mais. O meu Instagram, estou perguntando aí, é o LuguerraLD, @LuguerraLD. E a gente tá para... Eu já vou passar o meu também, que ele pediu dos dois, né? Então, @Wilson... Escreve aí nos comentários, Wilson, e fixa enquanto eu comento. Inclusive, e aí eu estou para relançar, né, o meu curso de uma forma mais acessível e vai ter aí, estamos aguardando uma liberação para ter uma semana de teste, né, para quem quiser, não quiser ser aluno, mas quiser assistir às aulas, porque tem, inclusive, tanto aulas assim, práticas de iluminação, quanto tem 7 ou 8 aulas sobre todas as possibilidades de fibra ótica. Foram mais de 3 horas de aula gravadas com o Wilson, em que a gente distribuiu, né, em um módulo, ficou muito bacana. Eu acho que foi bem esclarecedor. E aí, nessas aulas, a gente conseguiu a gente não, né? O Wilson conseguiu exatamente mostrar todas essas possibilidades de utilização, o que é a fibra ótica, né? Então, a gente foi separando bem direitinho por temas. Eu acho que ficou bem bacana. Lu, eu quero fazer um agradecimento enorme a você, enquanto você vendo aí o seu Insta também, né? Foi muito especial. Quero agradecer a todo mundo que participou da live. Pessoal, desculpem se alguma pergunta passou batido. Olha, muita gente participou, a gente está super feliz com a adesão de vocês. Mas se vocês tiverem uma pergunta não respondida ou se lembrarem de alguma coisa, mandem um direct para a FASA. Nós vamos responder a todas as perguntas posteriormente. E eu gostaria de lembrar vocês, se vocês gostaram dessa live, olha o que tem por vir aí pela frente. Amanhã, Vicente Copacasa é um cara que tem mais de 30 anos na iluminação em estado sólido, que são os LEDs. Então, nós fazemos um bate-bola muito legal. Sexta-feira, o premiadíssimo lighting designer Marcos Castilha. Vai ser uma honra também fazer essa live com ele.
Terça-feira que vem, Patrícia Fernandes falando sobre fibra ótica e neurolight em ambientes clínicos, terapêuticos e hospitalares. Quinta-feira, Pascal Chotar, um dos melhores iluminadores de museus do mundo, vai fazer essa live da França com a gente. Eu estou super orgulhoso de ter essa adesão de todos esses enormes profissionais, e você tá nesse seleto grupo, Lu, e a gente poder fazer esse bate-bola aqui tão agradável. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Mandem direct pra gente, tá? Se quiserem já fazer perguntas, no Instagram da FASA você tem essa grade completa, então você pode já direcionando perguntas para um ou para outro, a gente já vai abrindo essas lives com as perguntas de vocês, já vamos direcionando essas lives para as perguntas de vocês. Foi um prazerzaço, pessoal, como eu costumo dizer, saudações iluminadas e muito obrigado pela participação de todos aí. Obrigado, Lu. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Um abraço.